E aí pessoal do YouTube, eu sou o Pi, esse é o Revolucionário Casual, nosso canal. Eu sou estudante de Ciências Sociais aqui na USP, falo diretamente do Cruz para Moradia Estudantil. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, a ideia é começar a trazer alguns documentários e filmes aqui para o canal. O primeiro documentário que eu vou trazer chama O Velho, que é a história de Luiz Carlos Prestes, que é o tenentista famoso da coluna Prestes e também líder dirigente do PCB. E esse documentário ele vai estar narrando um pouco da vida do Prestes. Eu também vou fazer alguns comentários antes de falar do próprio documentário sobre dois manifestos de Luiz Carlos Prestes que vão ser mencionados no documentário. No dia 29 de maio de 1930, Luiz Carlos Prestes lança o Manifesto de Maio. Nesse manifesto, onde ele vai estar mostrando um alinhamento às ideias socialistas, isso é após ele ter contato com o Manifesto Comunista fora do país e, enfim, ter conhecimento das ideias marxistas. E aí nesse manifesto ele vai estar fazendo alguns posicionamentos e uma leitura da conjuntura daquela época. Primeiro, ele identifica dois imperialismos que estariam impondo seus interesses na política brasileira, né, na política nacional. Então ele vai estar falando do imperialismo norte-americano e do imperialismo inglês. E aí ele já vai estar falando então que haveria um interesse na mineração, que já ocorria em Minas, haveria um interesse no petróleo. Ele também vai estar falando da divisão interna entre a oligarquia, que representava o setor agrário, o latifúndio, o conservadorismo, e a oligarquia urbana, a oligarquia da indústria, dos liberais. E nesse sentido ele vai falar que os sindicatos, a classe trabalhadora organizada não deveria estar apoiando a aliança liberal, por mais que ele reconheça que dentro daquela aliança haviam componentes revolucionários, inclusive que ele esperava contar com o apoio desses componentes. Porém, quando você apoiava os liberais, tendo por contrapartida a promessa de uma democracia inclusiva, com liberdade de voto, com uma efetiva participação política, você, na verdade, está falando de um contexto de uma liberdade política que não poderia se efetivar na prática. E, de fato, se você olha depois, posteriormente, o que, por exemplo, o Leal vai estar analisando do coronelismo, ele vai dizer justamente que você tem o que? Essa questão da concentração agrária e dessa dependência econômica que o pequeno trabalhador rural tinha dos coronéis, que impediria qualquer efetividade de uma política de livre exercício do voto, de participação e de representação concreta da população. Então as demandas da classe trabalhadora precisariam ser atendidas por um terceiro componente que não nasceria posteriormente após uma vitória dos liberais. E aí, nesse sentido, ele vai estar primeiro, então, colocando quais seriam, de fato, essas demandas. Além da necessidade de uma revolução agrária, como ele coloca, e isso vai se manter ao longo do século XX e até hoje é uma questão em aberto no Brasil, ele vai estar falando aqui pontualmente de coisas principalmente relacionadas à questão do trabalho urbano também. Então, você está falando de limitação das horas de trabalho, proteção ao trabalho das mulheres e crianças, seguros contra acidentes, o desemprego, a velhice, a invalidez e a doença, direito de greve, de reunião e de organização. Então, tanto dos trabalhadores poderem se organizar para defender os seus direitos, isso ser reconhecido pelo Estado, quanto também está falando de coisas mínimas, como, por exemplo, a questão de um sistema público de saúde, ou o que veio só depois da Previdência. E lembrando, então, que dentro desse contexto, e qual contexto que a gente está falando? A gente está falando de um contexto de 30, onde você tem mundialmente a grande crise de 29, você está falando, então, de um contexto que ao longo da década de 20 você teve uma intensa mobilização da classe trabalhadora, você tem em 17 uma grande greve geral, e você tem também as duas revoltas tenentistas, inclusive é daí que surge o Prestes. Depois, com a Revolução de Vargas, o próprio Estado vai buscar minar, cooptando essas forças sociais que eram muito intensas. Só um governo de todos os trabalhadores, baseado nos conselhos de trabalhadores da cidade e do campo, soldados e marinheiros, poderá cumprir tal programa. 20 anos depois, em 1950, você tem um outro manifesto bastante importante do Luiz Carlos Prestes. Esse é o Manifesto de Agosto. E nele, ele vai estar defendendo a luta armada como a forma de emancipação da classe trabalhadora naquele contexto. O documentário sobre a vida do Luiz Carlos Prestes, o Velho, ele vai estar, primeiro,
fazendo essa crítica, apontando como um isolacionismo, um sectarismo que acabou minando muito das forças do próprio PCB naquele momento, mas também algumas afirmações são feitas. Primeiro é falado de uma imposição de casamento entre militantes e também da proibição de conversas com trotskistas, citando alguns exemplos do que fecharia esse conjunto de sectarismo. Eu, na real, dei uma procurada, fiquei bastante interessado para estar dando uma olhada nisso. Eu não consegui achar o panfleto que aparece no documentário. Eu achei em um site, né, o que seria o manifesto completo. Em relação ao manifesto, você vai ter, primeiro, de forma muito enfática, a oposição à Guerra das Coreias, a participação do Brasil nessa guerra e a oposição ao Dutra. Lembrando que o Dutra ele fez uma intensa repressão aos comunistas. Também vai estar falando sobre a questão da soberania nacional, sobre o nacionalismo. Então, você tem, a partir desse próprio contexto da Guerra da Coreia, uma inserção muito grande dos Estados Unidos, seja os técnicos, inclusive prestaram serviços de apoio às Forças Armadas brasileiras, a presença dos Estados Unidos em bases e, de modo geral, essa quebra da soberania nacional pela presença, né, entre aspas, apoio norte-americano ao Brasil na área militar. E aí fica muito forte essa questão do entreguismo versus nacionalismo, uma oposição ao Vargas. A União Soviética também, nesse momento, é uma referência incontestável para o Partido Comunista, então ela é colocada aqui como baluarte da paz e do socialismo. É defendida a Frente Democrática, a manutenção de uma democracia efetiva. Isso também considerando já que é um momento onde o PCB já tinha conseguido resultados favoráveis dentro do sistema representativo, porém de forma arbitrária acabou sendo excluído. Inclusive é colocado também a questão do sufrágio, da ampliação desse sufrágio, isso incluindo as mulheres, todos acima de 18 anos, inclusive os analfabetos e também os praças, né, os militares de baixa patente que ficavam proibidos do exercício do voto. E aí se fala muito disso, né, das baixas patentes dos praças se unirem à classe trabalhadora na composição do Exército Popular de Libertação Nacional. E aí falando um pouco do que o documentário vai trazer, ele primeiro então ele vai estar falando, né, como é que surge a figura do Prestes no movimento tenentista. Então o Prestes na revolta de 22 ele vai ser preso, ele acaba não sendo executado então naquele momento e ele é afastado para o Rio Grande do Sul. Em 24 uma nova revolta vai estourar em São Paulo. E acontece o quê? Você vai ter ali uma grande revolta e as tropas tenentistas, elas acabam conseguindo sair de São Paulo. Então o movimento não é vitorioso, mas também não é exterminado ali em São Paulo. Nesse momento, Prestes lá no Rio Grande do Sul consegue se revoltar e tem sucesso nessa revolta. E aí uma outra fileira, uma outra coluna vai se deslocar do Rio Grande do Sul para encontro dessa coluna de São Paulo. Quando elas se unem, nasce então a coluna Prestes, que vai rodar por todo o Brasil. E aí um outro momento também interessante, que é em 30, quando Vargas vai estar organizando então a Revolução de 30, uma das pessoas que Vargas vai procurar vai ser o Prestes. No entanto, o Prestes e o Vargas não conseguem entrar num acordo, eles quase entram num acordo, mas acaba que o Prestes recusa estar encabeçando essa revolução para o Vargas, justamente colocando que essa revolução e essa tomada de poder da forma que seria feita não iria contemplar os interesses da classe trabalhadora e ele, enquanto um homem, não teria como também estar mudando todo o fluxo de forças sociais que estavam por trás daquela revolução. No entanto, muitos tenentes, muitos envolvidos ali, muitos oficiais que encabeçaram a coluna Prestes vão estar compondo esse governo pós-Revolução de 30. Bom, o Partido Comunista do Brasil, ele era uma seção da Internacional Comunista e o Prestes ele vai ir até Moscou, onde ele pretende se aprofundar no comunismo. E aí o Prestes só vai conseguir de fato entrar para o Partido Comunista do Brasil por ordem da Internacional, e lá ele vai passar por todo um treinamento com vistas a voltar para o Brasil e planejar uma revolução em 35. Nesse momento que ele volta junto com a Olga que era uma alemã que estaria aqui para apoiar ele, também se coloca de certa forma que também deveria estar vigiando o Prestes. Bom, a Revolução de 35 ela vai estar focalizando uma mobilização entre os próprios militares, né, voltada para os tenentes. Então,
O Prestes, ele, apesar de entrar para o Partido Comunista, de modo geral, ele não deixa de ser essa grande figura do tenentismo. E nesse momento você está falando de forças militares também que eram bastante conturbadas, então você tinha muitas quarteladas e a coisa começa por aí. Então os comunistas eles conseguem de fato dominar em Olinda e Recife, mas o Nordeste socialista é sufocado em menos de 3 dias, o documentário coloca isso, então aquela quartelada é sufocada e naquele momento se esperava muito uma mobilização em cadeia mais espontânea. No entanto, o plano de que você de fato conseguiria essa reação em cadeia, que daria forças para a revolução, né, para a intentona comunista, não vai para frente. E aí o Prestes vai à luta, né, na Praia Vermelha, no Rio. Os comunistas ali eles são derrotados. Então, a partir disso, você acaba legitimando a quebra da democracia e também o próprio isolamento do Partido Comunista. E nesse momento, então, a Olga vai ser deportada para a Alemanha nazista, você vai ter uma forte repressão a vários dirigentes do Partido Comunista, os agentes russos também, de modo geral, vão ser perseguidos, e você também tem a questão da Elsa, parece que ela usava codinomes, mas enfim, era uma menina de 16 anos que era envolvida com os comunistas e ela acaba sendo morta pelo próprio partido de uma forma bastante violenta, porque se pensou que ela fosse informante. E o próprio Prestes, ele ordena a morte dela e é por isso que ele acaba sendo preso e condenado, acho que a 30 anos de cadeia. E aí depois você vai ter, então, né, o autogolpe, então você acaba tendo a implementação do Estado Novo a partir de uma paranoia em relação aos comunistas, mas tudo isso também dentro desse contexto. E aí depois, no processo de redemocratização, ali em 45, o próprio Prestes vai apoiar o Vargas naquele momento, então é um pouco controverso, mas a perspectiva seria de realmente estar olhando para os interesses da classe trabalhadora, lembrando que o Vargas, além de anticomunista e de muito repressivo à mobilização social, ele também foi um defensor dos direitos trabalhistas. Óbvio que você tem uma complexidade aí dos motivos, das razões desse tipo de coisa, mas naquele momento isso teria legitimado então esse apoio do Prestes, e o próprio Prestes também vai estar se elegendo. Naquele momento, inclusive, os candidatos poderiam se eleger para vários cargos diferentes, e dessa forma, óbvio que ele não assume em todos, mas ele consegue puxar diversos candidatos do Partido Comunista, a partir da eleição muito popular dele. Aí o Prestes acaba indo para o Senado, você realmente tem uma eleição muito expressiva favorável ao Partido Comunista, mas ele acaba sendo boicotado, então é colocada essa questão dele ser uma seção da Internacional, de um partido de Moscou, e lá seria um partido único, então isso coloca como se o PCB fosse contrário ao pluripartidarismo, e dessa forma ele acaba sendo proibido, e aí volta para a ilegalidade. Aí você tem a impopularidade da posterior oposição do PCB a Vargas, lembrando o suicídio de Vargas, então é um momento também que tem essas delicadezas. Você vai ter diversos abalos. Então o relatório Khrushchev, que vai estar abrindo os crimes de Stalin na União Soviética, vai também estar impactando muito a esquerda. Você tem todo esse momento do golpe em 64, e aí o documentário ele vai estar passando por esses diversos momentos da vida do Luiz Carlos Prestes. Bom, aí eu acho interessante o documentário, né, principalmente para quem está estudando a história política aí do século XX nacional. Ele não tem um apelo audiovisual muito grande, é um documentário simples, mais voltado para uma narrativa histórica, apesar de ele ter certos elementos lúdicos. Mas é isso, tipo, fica a recomendação e um pouco aí sobre quem foi o velho, né, o Luiz Carlos Prestes.